Ele fugiu do frio de São Paulo, foi pro litoral para ver se tá mais quentinho. Mas tá frio. Aí, ó. Tá frio aqui também. Aí falei pro meu pai, falei, ó, amanhã tem um show da Fafá de Belém aqui em Osasco. A gente conversou lá e a gente vai. Eu creio que eles vão gostar muito. Vai ser no Teatro Municipal aqui de Osasco. Parabéns. Parabéns. Boa noite. Tudo bem, tio Zezinho? Boa noite. Tudo, aí foi jantar e... Estando agora, todo mundo atrasou, todo mundo não lembrou, mas estão todos ouvindo. Eu vou pedir para o Alexandre ler um texto bíblico. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Nós vamos falar hoje, na verdade, o comecinho do plano que Deus tinha em mente e colocava em execução a partir daquela promessa. Você pecou, Adão. Você está sofrendo muito por causa disso. O salário do pecado é a morte. Você está condenado, bicho. A terra está condenada por sua causa. Né? Onde nascia só plantas boas, frutas e tudo mais, vai começar a produzir espinhos e erva daninha. Mas não vai ficar assim. Começa a execução de um plano. Muito bem. Então, a escolha de Abraão é o começo da história que traz o Senhor Jesus Cristo a viver entre nós. Estar aqui, calçar as nossas sandálias, finalmente. No capítulo 11 do livro de Gênesis, começa as narrativas acerca de patriarcas de Israel. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são aqueles que iniciaram a nação de Israel. Abraão, Isaque e Jacó. O sistema patriarcal que foi fundado a nação de Israel. É uma promessa feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Então, antes ou desses textos que falam sobre esses patriarcas, o livro de Gênesis fala sobre alguns outros assuntos, que é o recomeço da vida, né? Enfim, houve o dilúvio, e do dilúvio salvaram-se Noé e a esposa, e os 3 filhos e as esposas. Então, houve aí um novo começo, ou um recomeço da civilização. Os filhos de Noé, aí eu me lembro bem que Gabriel leu o Cão, Sem e Jafé. Então, finalmente, essa população, os jafetitas, os cananitas e os semitas. A gente ouve falar muito no semitismo, ou nos semitas, no povo semita, são as pessoas que se originaram a partir de Sem. Cã, ou Cã, como está aqui, deu origem aos cananitas, e Jafé aos jafetitas. Um outro fato que foi anterior a Abraão é a Torre de Babel. Enfim, as pessoas que eram a população ali daquele recomeço, eles se sentem muito capacitados e resolvem construir uma torre. Com que objetivo? Veja você que inocência. O objetivo de alcançar os céus. Enfim, o próprio Deus castiga esse povo que constrói a Torre de Babel, ou começa a construir, com uma confusão de línguas. A Bíblia diz que até aquele instante, todo o povo falava uma mesma língua, e com isso eles iam sendo cada vez mais capazes. E aí Deus confunde a língua daqueles homens e mulheres, enfim, daquela população, de tal forma que eles não conseguem mais ter comunicação entre si. Interessante isso aqui, ó. Eu peço que vocês vejam, se tiverem aí também essa disposição, um texto contrário a esse. Esse texto de Atos 2, de 1 a 13, narra a descida do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler e vocês percebam que é um fato exatamente contrário. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus e homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão como se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, existiam ali gente de muitos povos e eles conseguiam se comunicar, finalmente. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? E como é que nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Agora, veja o número de pessoas, de nações que tinham lá. Nós somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua das grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Afinal, o que é isso? Isso quer dizer o quê, né? Como é que está? Outros, porém, zombando, lhe diziam, esse povo aí está de fogo, está embriagado. Então, é mais uma curiosidade, mas são fatos totalmente distintos, mas que remetem a uma mesma situação, né? Se bem que inversa. E o plano traçado por Deus, ele traria o descendente da mulher para esmagar a cabeça do diabo. E como é que ele ia trazer? Ele traria através de uma nação, através de um povo. Mas esse povo não existia ainda. Então, Deus chama um homem chamado Abrão. Então, eu escrevo aqui, o chamado de Abrão, homem escolhido pelo Senhor, que sai da sua terra, em Ur, deixando a família para seguir em direção a um lugar incerto e não sabido. Tão somente pela fé na palavra de Deus. Vocês podem abrir a Bíblia aí em Gênesis 12, é o começo de uma história que vai nos levar à vinda do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem que quer ler? Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Espera, deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre esse texto que você leu. Okay. Você imagine que Abrão era um sujeito influente na terra dele, na terra de Ur dos caldeus, era um sujeito rico, um nobre. E, de repente, Deus aparece para ele, um Deus que ele nem sequer conhecia, e fala para ele, olha, Abraão, você sai da sua terra aí, e leva a gente consigo, seus parentes, sua casa, seu tesouro, seu dinheiro, tudo, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Daí, deixar tudo isso que eu tenho aqui e ir para uma terra que eu não sei onde é, fazer o quê? Leia o 2 agora, Marcos. Ok. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoaram e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, Marcos, você vê como agora a promessa ela se torna mais entendível, né? Porque Deus fala para o Abraão, você sai daí, eu vou te mostrar uma terra, né? Mas eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser o início de um povo, de uma grande nação. Ele faz uma promessa assim, mais ou menos incompreensível,
né? Ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti eu vou fazer de você uma nação, e em ti, ou seja, na nação que eu vou criar através de você, na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O 3, né? Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Isso, olha que promessa difícil de acreditar, né? E Abraão é chamado, na Bíblia, o pai da fé. Na verdade, ele creu. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Tá. Eu propus que a leitura fosse até o versículo 7, por causa dessa promessa. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E que terra era? Canaã. Ele estava em Canaã. Essa afirmação de Deus dizendo a Abraão que daria a ele aquela terra de Canaã é a causa de muita briga que existe hoje ainda entre Israel e os seus vizinhos. Terra. Em 1947 foi criada a nação de Israel, que Israel não tinha terra. E aí a ONU resolveu que ali onde hoje é Israel seria a terra dos judeus. É interessante que até hoje há uma briga entre judeus e os povos circunvizinhos, mas é uma briga que, por causa de terra, é uma promessa de Deus para Abraão, segundo a Bíblia. O fato é que essa promessa antiga lá, do tempo do pecado original, começa a ter uma história real. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraham. Não sei se a Cris sabe como é que isso é em alemão, Cris? Abraham. Então, o fato é que Deus tem mudado o nome de pessoas ao longo da Bíblia, da história bíblica. Tem a ver com a ideia de mudança de vida. Jesus Cristo, sim. E ele diz para Nicodemos o seguinte: ó, Nicodemos, se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Então, Abraão passa a ser chamado de o Abraão para nós, né? Hebreus 11, de 8 até 12. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui é uma relação direta entre a terra onde ele estava e o céu. A terra que há de vir ainda. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Mas quando ela dá à luz a um filho, que é Isaque, ela tinha 90 e ele tinha 100 anos. Acontece que ela, além de ser estéril, ela já não menstruava mais.
a Bíblia diz que tinha cessado os costumes das mulheres. Então, ela já era muito idosa, ela não ia dar luz mesmo, pela idade, e ainda pelo fato de ser estéril. Agora, imagina Abrão. Abrão tinha 100 anos de idade. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, pela fé, ele realmente deu, juntamente com Sara, ou Sarai, sua mulher, eles deram à luz um bebê. Um bebê. E daí formou-se uma nação tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Então, é realmente só a fé mesmo que podia mover uma pessoa assim como Abrão, né? Do gabarito de Abrão. E aqui, nesse momento, Deus revela. A Abraão é revelado também que os seus descendentes seriam escravos em terra estrangeira. Aí, Alexandre, você pode ler? Vamos lá, de 1 a 6. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Agora, a proposta aqui é o mesmo 15, de 12 a 14. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres levando muitas riquezas. Então, quando nós vamos ver a história de Abraão, o desenrolar dessa história, o desenrolar daquele fio condutor da história, a gente vai perceber que isso aconteceu. Quer dizer, Deus está falando com Abraão. A família de Jacó, porque Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de 12 filhos, e esses filhos, essa família, na verdade, grande, é levada até o Egito. E eles ficam ali no Egito por 400 anos como escravos. Interessante que Deus fala para Abraão exatamente isso, faz uma previsão do que iria acontecer. Eu queria que vocês lessem no Novo Testamento o texto de Nicodemos. João 3. A ideia do novo nascimento, quando eu falo de mudança de nome. Mudança de nome, na verdade, não é mudança de nome tão somente, é mudança de personalidade. O Evangelho de João 3, a partir do 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Enfim, essa ideia do novo nascimento está relacionada com a ideia de um novo nome. Eu queria agora me fixar aqui nesse as últimas considerações, que é o fato de que Deus abre os olhos. O fato é que nós temos os olhos fechados para muitas realidades espirituais. O fato é que Abraão, essa pessoa que nós estamos conversando aqui sobre ele queria ter filhos, não conseguia ter filhos. Então, a Sara, que era a mulher dele, tinha uma escrava egípcia.
E como era costume naquela época, ela dá a ele a escrava, para que ele deitasse com a escrava e gerasse um filho. Esse filho seria dela, da Sara. Por quê? Porque era uma escrava dela. Então, essa foi uma maneira de Sara querer ajudar a situação ali. Existia uma promessa, essa promessa dizia que Abraão teria um filho, esse filho geraria, enfim, uma família, essa família se tornaria um povo, e todas as nações da terra seriam abençoadas através dessa geração. E essa geração não vinha, vou resolver isso. Deu a escrava, Agar, para o Abraão. Enfim, nasce um filho, que é o Ismael. E o povo gerado por Ismael são os ismaelitas, porque Abraão depois tem um filho com Sara, e ele se chama Isaque. Então, nascem dois povos descendentes de Abraão, uma descendência comum, mesmo pai. E, finalmente, esses povos estão até hoje lutando, e lutando, inclusive, por terra. Então, o que acontece? Num certo instante dessa história, Abraão expulsa Agar e o filho dele, Ismael. Enfim, ela sai com o menino, na hora que acaba as forças, ela se senta e o menino faz uma oração. Aí vem um anjo de Deus e abre os olhos de Agar, que ela já tinha entregado os pontos. Mas esse anjo vem e abre os olhos de Agar e mostra para ela um oásis que estava ali pertinho dela, tanto que ela vê. Ela deve ter levantado o pescoço e viu o oásis. Agora, percebam bem, esse oásis não foi criado por Deus naquele instante, ele estava lá. O oásis estava lá, ela não via. Assim como nós não vemos também certas situações hoje, não vemos as coisas, principalmente espirituais, que acontecem. Ela viu, ela teve os olhos abertos, vocês vão ler o texto, eu não vou ler, ela dá comida e dá água ao filho, e o filho fica forte, e depois o anjo ainda diz para ele, olha, do seu filho nós vamos gerar uma grande nação também. E tem uma outra história que fala sobre a abertura dos olhos de um menino, que era um ajudante de Eliseu. Eliseu era um profeta, o ajudante de Eliseu, ele não tem capacidade de saber coisas que Eliseu sabia. Então, Eliseu pede ao Senhor, e o Senhor abre os olhos desse menino e ele vê um exército de anjos, por exemplo, que estava ali para ajudá-lo. Então, outra experiência de abertura de olhos é no caminho de Emaús. Então, esse fato ocorreu depois, mesmo dia que Jesus ressuscitou. Dois desses discípulos estavam muito tristes e caminhando para uma cidade próxima. Então, eu vou ler aqui, Lucas 24, de 13 para frente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, de repente, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Jesus ressurreto. Começou a caminhar, então eram 3 caminhando. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Percebe a ideia do abrir os olhos? Os olhos daqueles 2 lá estavam como que impedidos de reconhecer o Jesus que passou a caminhar com eles. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E do que vocês estão conversando aí pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, você é o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, não sabe das ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, mas quais as coisas que você está dizendo que eu não sei? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel.
Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, desde que ele não foi morto na cruz, finalmente. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram Jesus. Então lhes disse Jesus: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas já disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés, escorreram por todos os profetas, expunha-lhe o que a respeito dele constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, fez uma missão de caminhar para frente, Jesus, para eles. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, a abençoou, e tendo partido, lhes disse. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, percebe, duas pessoas caminhando com Jesus não reconhecem. Então, são dois textos que servem para fazer uma comparação entre Antigo e Novo Testamento. E esse texto aqui, depois vocês leiam com calma, Jesus abriu os olhos de muitas outras pessoas, como tem aberto de outros na história da humanidade. Deus pode e quer também abrir os nossos olhos para a realidade espiritual. É isso. Então, na verdade, nós começamos aí a narrativa de uma história. Como é que, a partir de Abraão, surgiu uma nação? Uma nação tão grande, que seria maior que as estrelas que estão no céu, que você pode ver e contar. Mas como aconteceu isso? Qual foi o milagre? E como é que o diabo deixou que isso acontecesse? Se ele sabia que, se a história se desenrolasse conforme os planos de Deus, ele a cabeça esmagada. Então é isso que nós vamos ver daqui para frente.